Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre navegação aérea visual, tá? E estamos aqui com a obra do professor Ivanelson Lobato, tá? Navegação Aérea Descomplicada, e que, por sinal, o meu canal se chama Aviação Descomplicada, né? Então, professor Ivanelson Lobato, que é controlador e professor também de navegação, ele elaborou esse livro, um livro muito objetivo, muito didático e direto ao ponto a respeito daquilo que um piloto privado precisa saber sobre navegação visual, tá? E ele tem também a segunda parte, né, que é uma parte voltada para o piloto comercial, abordando o conceito de navegação por instrumento, tá? E hoje nós vamos dar sequência à nossa matéria aí, tá? Falando de instrumentos básicos de voo, né? Então nós temos aí o sistema de pitot, tá? Algumas obras chamam de pitot estático, tá? Mas vamos chamar somente de sistema pitot. E algumas literaturas também dizem que no pitot você tem a porta dinâmica, que é onde o ar de impacto entra pelo tubo de pitot, e tem uma porta estática no próprio pitot. Para ser bem honesto com vocês, nunca vi isso em aeronave nenhuma, tá? Se isso existiu um dia, isso era lá nos primórdios da Segunda Guerra Mundial, tá? Então aqui basicamente nós temos os nossos instrumentos, tá? Temos o nosso velocímetro, temos o nosso climb e temos o nosso altímetro, tá? Aqui nós temos o nosso tubo de pitot, aonde eu tenho a fonte de tomada de pressão dinâmica, ou seja, enquanto o avião está se deslocando, o ar de impacto vai adentrando a esse tubo aqui e indo para o instrumento chamado velocímetro. E temos também a nossa porta estática, tá? Então, a nossa porta estática, ela alimentará de pressão estática tanto o nosso altímetro como o nosso climb, ou vertical speed, tá? Também como é chamado, e o nosso velocímetro. No caso da perda da porta estática, perderei os três instrumentos, tá? Se eu perder somente a tomada dinâmica, tá? Perco o velocímetro, mas permaneço com o vertical speed e o meu altímetro, tá? Então, tenho aqui fonte de tomada de pressão estática, tá? Tenho o meu velocímetro, tenho o meu climb e tenho o meu altímetro, como nós acabamos de abordar, tá certo? Vamos em frente. Bom, então aí, ó, o meu altímetro, tá? O meu velocímetro e o meu vertical speed, ou climb, tá? Que vai me dar a indicação de razão de subida ou descida. Quantos pés eu estou subindo ou quantos pés eu estou descendo por minuto, tá? Então, ó, tanto o meu altímetro como o meu vertical speed, tá? Ele usa somente o quê? A pressão estática. E o meu velocímetro usa a pressão total, que vai ser a pressão estática somada à pressão dinâmica. Tá certo? Bom, altímetro aí, ó. Então aqui nós temos a janela que nós chamamos de janela de Kollsman, tá? É onde será inserido o meu QNH, tá certo? Então eu tenho o primeiro ponteiro que vai indicar as dezenas, indica dezenas de milhares de pés. Eu tenho o segundo ponteiro que indica os milhares de pés e o terceiro ponteiro que vai indicar as centenas de pés. Tá certo? Então aqui, ó, 10 mil, 12, 14, 16 mil, tá? 16 mil. Aí aqui 380, então é a indicação que o meu altímetro está dando nesse momento, tá? Então passou de 10, ó, tá em 6, 380, tá? 10 mil aí, ó, tá caminhando aqui. Quando esse ponteiro chegar aqui, já vai estar marcando
20 mil pés, tá? É difícil encontrar altímetros com esses 3 ponteiros. Geralmente nós temos 2 ponteiros, tá? Esse ponteiro aqui de milhares de pés e o de centenas de pés, tá certo? Bom, atmosfera ISA, ICAO Standard Atmosphere, tá? Então, atmosfera padrão ICAO. Atmosfera hipotética adotada internacionalmente, tá? Com os seguintes valores de referência. Vou acrescentar algumas informações aqui. Então, 15 graus ao nível médio do mar, tá? Teremos a nossa pressão atmosférica de 1013,2 hectopascal, que corresponde a 29,92 polegadas de mercúrio, tá? Ao nível do mar, isso daí, tá certo? Variação de temperatura de 2 graus para cada 1000 pés, ou seja, é o gradiente térmico padrão. Significa que sempre se encontrará dessa forma? Não, na realidade, isso varia bastante, tá? Mas isso a gente aborda em meteorologia. E variação de pressão de cada 1 HPA equivale a 30 pés, tá? Então é uma maneira de arredondar. Na verdade, 1 HPA corresponde a 27, alguma coisa. A gente arredonda para 28 pés, mas para fins de ANAC, considera-se que cada 1 HPA corresponde a 30 pés, tá? Então temos aí nossos tipos de altitude, tá certo? A altitude de pressão funciona de acordo com a variação de pressão e temperatura estabelecidos pela atmosfera padrão ISA, tá? E pode indicar vários tipos, tá? De altitude. Vamos ver aí quais são as altitudes, tá? Então eu tenho altitude absoluta, tenho altitude pressão, tenho altitude indicada, tenho altitude verdadeira e tenho a altitude densidade. Vamos abordar cada um desses aí para entender, tá? Como que é o conceito de cada elemento desse, tá certo? Bom, altitude indica a distância vertical entre uma referência e o nível médio do mar. Reparem que nível médio do mar está bem destacado aqui, tá? Normalmente, essa terminologia é usada para se diferenciar de altura, tá? Bom, nossa altitude absoluta ou altura é a distância da aeronave até o terreno sobrevoado. Então, a distância vertical que separa a minha aeronave do terreno sobrevoado. Quase nunca é utilizado pela aviação. É útil em quê? Em voos acrobáticos, tá certo? Que é um voo muito local, tá? Bom, tem a altitude pressão. É a distância entre a aeronave e a linha isobárica de 1013,2 HPA ou 29,92 polegadas de mercúrio, tá certo? Então, tenho aí 1013, a minha aeronave, tá? Então, a distância vertical que separa a minha aeronave da pressão padrão, eu chamarei de altitude-pressão, tá? Que é o sinônimo de nível de voo. Altitude indicada é a altitude-pressão corrigida para os erros de pressão. É a altitude lida pelo altímetro quando nele está inserida a pressão ao nível médio do mar, tá? Na localidade que é nosso QNH, tá? Alguns controladores, na fonia aí, quem gosta de escutar muito a fonia do Galeão, de Guarulhos, né? Os controladores se referem a QNH, tá? Então, tenho o meu nível médio do mar. Então, altitude indicada, distância vertical que vai separar a minha aeronave do nível médio do mar, tá? Altitude verdadeira representa a distância entre a aeronave e o nível do mar, tá? Não nível médio. É a altitude pressão corrigida dos erros de temperatura e pressão. É a distância verdadeira da aeronave em relação ao nível do mar, tá? Então, tenho o nível do mar, que não é o nível médio, tá certo? E tenho a minha aeronave.
distância vertical que vai separar a minha aeronave do nível do mar, chamaremos de altitude verdadeira, tá? E aí temos a nossa altitude densidade. Não é lida no visor do altímetro, é a altitude que leva em consideração qualquer variação de temperatura diferente da que ocorre na condição ISA, tá? Uma outra observação que eu queria fazer. Naquela atmosfera ISA, na atmosfera padrão ISA, nós temos 15 graus ao nível do mar, pressão atmosférica de 1013,2, tá? Gradiente térmico padrão de 2 graus para cada 1.000 pés, sem vento e sem umidade, tá, pessoal? Bom, a altitude e densidade varia 120 pés para cada 1 grau de variação de temperatura, tá? Eu tive em conta, eu cito nomes, tá? Eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César, né? Então, em contato com um professor, né, que inclusive elaborou o livro de meteorologia da editora Espaço Aéreo, professor Iremar Soares, juntamente com o professor Cabral, tá? Eu perguntei a eles a respeito dessa questão, né? Porque a JAA, ela diz que cada 1 grau, tá, na variação de ISA para mais ou para menos, equivale a 118,8 HPA. Então, eles arredondam para 120. Aqui no Brasil, utilizamos a referência de 100. E aí eu perguntei, professor Cabral e professor Iremar, quais os valores, na verdade, são corretos? E eles foram bem incisivos em dizer, Wesley, nenhum valor está correto, tá? Pelo seguinte, dentro desse parâmetro não está sendo considerado a umidade do ar, tá? Então eu considerei aqui 120 porque é o padrão que a JA utiliza. Para fins de ANAC, por favor, utilize o 100, tá? Mas qual que está certo? Como o professor Iremar falou, nenhum dos dois, tá bom? Bom, e tenho aí a altitude verdadeira aí, tá? Então, nível do mar, altitude verdadeira. Nível médio do mar, altitude indicada. E altitude a pressão de 1013, eu tenho a altitude de pressão. Sempre vai ser dessa forma? Não, nem sempre vai ser dessa forma. Vale também ressaltar que o cálculo de altitude e densidade, ele também é utilizado para computar a performance da aeronave ao qual você está voando, tá? Então, cada aeronave, cada modelo de aeronave vai ter um desempenho, vai ter uma performance diferente, tá? Então, a altitude e densidade, ela é de suma importância para saber se aquele comprimento de pista é suficiente para a aeronave decolar, quais serão as minhas restrições de peso de decolagem. Então, tudo isso é computado considerando a altitude e densidade, tá certo? Bom, pode ser que eu encontre o meu nível do mar com uma pressão maior do que 1013 e também maior do que o nível médio do mar. Então, agora eu tenho a minha altitude verdadeira maior do que a minha altitude indicada e a minha altitude de pressão, tá? Pode mudar nessa condição? Pode mudar nessa condição. Pode ser que eu tenha o nível do mar uma pressão mais alta, o nível médio do mar uma pressão intermediária e o 1013 é a pressão mais baixa dentre elas, tá? Então eu tenho minha altitude verdadeira maior do que a minha altitude indicada e também maior do que a minha altitude pressão, tá? Pode ser que se igualem? Pode ser que um dia a pressão do nível médio do mar seja igual a 1013,2. Nesse caso, eu terei a minha altitude verdadeira maior do que a minha altitude pressão e altitude densidade, tá? Pode ser diferente disso? Pode ser diferente disso. Pode ser que o nível do mar esteja com a mesma pressão que o nível médio do mar, tá? Então eu tenho a minha altitude verdadeira igualmente a minha altitude indicada, porém ambas maiores do que a minha altitude de pressão. Pode acontecer diferente? Pode acontecer diferente. Dessa vez, agora, a minha pressão ao nível do mar é também de 1013. E a minha pressão do nível médio do mar
é maior. Então, lembrando que maiores pressões ficam embaixo, menores pressões em cima, tá? Dessa vez, a minha altitude indicada, tá? Ela é maior do que a minha altitude verdadeira e maior do que a minha altitude pressão. Pode ser diferente disso? Pode ser diferente disso. Dessa vez eu tenho todas as pressões iguais aí. Então, a minha altitude verdadeira, a minha altitude indicada, a minha altitude pressão serão iguais. Tá certo? Bom, seguimos em frente, tá? Então, podemos ver aqui altitude pressão e altitude verdadeira. Sabemos que a nossa isobra sempre será 1013, porém, em determinadas localidades, pode ser que o nível do mar esteja com a pressão maior do que 1013 e em alguns locais menor do que 1013, tá? Então, todo mundo vai ajustado no 1013 quando ultrapassa a altitude de transição numa decolagem, pelo seguinte, todo mundo está voando dentro do mesmo erro. Então, vai ser possível prover a separação de 1000 pés entre aeronaves que estão ajustadas no nível de pressão padrão, tá? Ajustadas na pressão padrão. Então, voarão para aqueles que estão a 7.000 no FL 070, por exemplo. Ele vai enfrentar os mesmos erros altimétricos que a aeronave que está no FL 080. Então, é possível prover a separação de 1000 pés de uma aeronave para outra, conforme determina o regulamento de tráfego aéreo. Tá certo? Então, aqui, ó, qual vai ser a pressão, o nível dele? 080. Significa que ele está a 8.000 pés afastado do nível de pressão padrão, tá? Mas a altitude verdadeira vai variando de acordo com a localidade que ele vai passando, tá certo? Bom, então, ajustes aí de altímetro. Há uma terminologia associada a cada valor de pressão inserido no altímetro, tá? Eu tenho o meu QNH, que é a pressão do nível médio do mar inserida no meu altímetro. É quando eu ajusto ali o meu altímetro no momento da decolagem, tá? Então, também é chamado de ajuste altímetro. Tanto que o controlador, quando menciona a pressão, o QNH, para um piloto, ele simplesmente se refere a ajuste e aí fala, sei lá, 1 no 0, 1 no 5, 1 no 0 no 7, 1 no 008, tá? Ele só menciona a palavra ajuste. Então, sabe que está se tratando de QNH. Bom, tenho o meu QNE, que é o valor de pressão 1013 ou 29,92 polegadas de mercúrio, inseridos no altímetro. Em qual momento em que essa pressão vai ser inserida no meu altímetro? Decolei, cruzei a minha altitude de transição, será o momento em que eu efetuarei a troca de o meu QNH para o meu QNE, tá? E quando a minha aeronave está descendo, estou descendo ajustado em QNE. Quando eu cruzo o nível de transição, é onde eu vou trocar de QNE para QNH, tá? Falaremos um pouquinho, tem um vídeo aí, tem que dar uma procuradinha aí, um vídeo no canal falando a respeito disso, dessa tabela, tá? De nível e altitude de transição. Então, ó, a altitude é chamada de nível de voo, tá? Flight level. E tenho aí o nosso QFE, quando é inserida no altímetro, tá? Essa pressão do local sobrevoado. Então, quando eu ajusto, também chamado de ajuste a zero, QFE, vamos supor que eu estou num aeródromo cuja elevação são 2.600 pés, tá certo? Estou pousado. Então, quando eu coloco lá 2.600 pés, na minha janela de Kollsman, vai estar indicando para mim a pressão QNH naquele momento. Só que se eu pegar o meu altímetro e zerar ele, botar ele zeradinho, como se eu estivesse no nível do mar, a partir do momento em que eu efetuo a minha decolagem, o meu altímetro passa a me mostrar a altura com relação a onde eu ajustei a zero. Então, vai ser a altura em que eu estou do aeródromo, tá? E não do nível do mar. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom, pessoal? Então, só tem utilidade para voos acrobáticos, porque o meu altímetro agora indica
altura e não mais altitude quando ajustado QFE, tá? Bom, QNH ou QNE? Durante a decolagem, o altímetro deverá estar ajustado em QNH até a nossa altitude de transição, como eu acabei de mencionar. Para cada localidade, existe uma altitude de transição, tá? Que está publicada em uma carta. Caso não haja publicação na carta, considera-se 3.000 pés acima do aeródromo, tá? Vamos lá, tem um aeródromo, nível do mar, tá? Nível do mar, tenho a publicação da minha altitude de transição de 6.000 pés. Então, eu vou decolar, QNH. No momento da minha subida, quando eu cruzo 6.000 pés, é o momento de efetuar a troca do meu QNH para o meu QNE, tá? Agora estou decolando de um aeródromo que está a 2.500 pés. E eu não tenho publicação, tá, de altitude de transição. Considerarei 3.000 pés acima do aeródromo. Então, se eu estou decolando de 2.500 pés, decolei. Quando o meu altímetro começar a indicar 5.500 pés, é o momento de efetuar a troca de QNH para QNE, tá? Então, quando há publicação da altitude de transição, respeita-se aquela altitude publicada, tá? Caso não haja publicação da altitude de transição, considera-se 3.000 pés acima da elevação do aeródromo, tá? Bom, então, ó, quando eu decolo, cruzei a minha altitude de transição, trocarei de QNH para QNE, tá? E durante o pouso, o altímetro deverá estar ajustado em QNE até o nível de transição. Esse nível de transição é o momento em que eu efetuo a troca de QNE para QNH e sigo para o pouso, tá? Então, ó, cheguei no meu nível de transição, trocarei de QNE para QNH, tá certo? E aqui eu tenho a camada de transição. Wesley, qual é a espessura dessa camada de transição? Essa espessura de camada de transição nada mais vai ser do que o tempo que você troca de QNE para QNH ou de QNH para QNE, tá? O tempo de que você efetua essa troca no seu altímetro é que vai representar a camada de transição, tá? Então, até a altitude de transição, eu vou o quê? A altitude, tá? Acima da camada de transição, nível de voo. Aqui nós temos o nosso velocímetro, né? Então, a galera que está iniciando ainda no PP fica se perguntando qual é o significado dessas cores dentro de um velocímetro. Então, vamos lá. Esse arco branco aqui significa o quê? A velocidade de operação com os flaps estendidos, flaps acionados, tá? Então, aqui eu tenho no final do verdinho, stall sem flap e no final do branquinho, stall com flap, tá? Bom, a faixa verde indica operação normal, tá? A faixa amarela, operar com cuidado, tá? Mas na condição de ar calmo. E essa linha vermelha é a nossa VNE, velocidade nunca exceder, tá? Porque nessa condição, ultrapassando, a aeronave pode sofrer danos estruturais irreversíveis, tá? Então, temos aí a nossa velocidade indicada, temos a nossa velocidade calibrada, temos a nossa velocidade aerodinâmica e temos a nossa velocidade no solo. Dentre todas essas, a mais importante para a gente será a de solo, conhecida como ground speed, tá? Bom, também conhecida como IAS, tá? Nossa VI, Indicated Airspeed, é a velocidade lida diretamente no velocímetro sem qualquer correção, tá? Muito dificilmente a aeronave voa com a velocidade informada no velocímetro, tá certo? Tem a nossa VC, que é a nossa velocidade calibrada, também conhecida como CAS,
tá? Calibrated airspeed. É a velocidade indicada, corrigida dos erros decorrentes de variação de temperatura, posição do pitô, em relação ao fluxo de ar, ambiente e etc, tá? Seu valor é tão próximo da IAS que nos exames da ANAC considera-se nossa velocidade indicada igual à velocidade calibrada. Tá certo? Tem a nossa VA, nossa velocidade aerodinâmica, também conhecida como TAS, True Air Speed. Velocidade verdadeira. É a velocidade calibrada, corrigida para os erros de densidade do ar, temperatura e pressão. É a velocidade aerodinâmica que deve ser preenchida onde? No plano de voo. No plano de voo, galera, é a VA. Eu canso de falar isso nas aulas e as pessoas associam que a velocidade que você irá mencionar no plano de voo é a velocidade indicada de cruzeiro, e não é. É a nossa velocidade aerodinâmica, tá? Então, temos aqui, ó, no nível médio do mar, eu tenho a minha VI de 100 nós. Então, no nível médio do mar, o que significa essas bolinhas juntinhas? É a representação das moléculas de ar mais próximas umas das outras em função do quê? Da grande densidade que eu encontro no nível do mar, tá certo? Então, no nível do mar, as moléculas estão próximas umas das outras, tá? E no nível 200, continuo tendo a minha velocidade indicada de quanto? De 100 nós. Será que a minha velocidade aerodinâmica vai ser a mesma? Não, por quê? Densidade diferente. Mexeu na densidade, mexe na velocidade aerodinâmica, tá? Lá, ó, repare que as moléculas de ar estão mais espaçadas umas das outras, em virtude da rarefação, tá? Então, no FL200, as moléculas estão bem mais afastadas umas das outras em relação ao que acontece no nível médio do mar. Então, a nossa VA ela aumenta cerca de 2% para cada 1.000 pés que nós subimos, tá? Então, ó, se eu tenho a nossa VI de 100, no nível do mar, a minha VA também vai ser 100, tá? À medida que nós vamos subindo, se eu aumento 2% para cada 1.000 pés, se eu subir 20.000 pés, vou aumentar 40%, né? 40% de 100, 40. Então, a minha VI continua de 100 nós, porém, a minha VA de 140 nós aproximadamente, tá? Isso daqui, gente, desconsiderando a temperatura. Quando considera a temperatura, no final do vídeo eu vou colocar uma formulinha que vocês podem fazer esse cálculo sem o uso do computador de voo, se preferirem, tá? Não é regra, não é compulsório que faça esse cálculo sem o computador de voo. Eu dou as opções e cada um faz da maneira que mais é confortável para si, tá? Então, a velocidade aerodinâmica, ela não se altera com vento, ela se altera com densidade, tá? Então, aqui, por exemplo, temos o nosso nível médio do mar comparando a nossa VI com a nossa VA, tá? A nossa VI de 120 nós e a nossa VA também 120, se tratando de nível médio do mar, tá? E agora vamos ver a segunda condição, que é a 15.000 pés. A nossa VI continua de 120, porém a nossa VA de 156. Bom, eu não estou considerando aqui a temperatura, tá? A temperatura vai mexer em quê? Densidade. Densidade vai alterar esse resultado aí. Como que eu chego a esse valor? Muito simples. Pego o meu 120, multiplico por 1,1 fator. Qual é esse fator? A altitude final, 15.000, mais a altitude inicial, 15.000. 15.000 mais 15.000, 30.000. 30.000, corto 3 zeros, pego somente aqui, ó, o 30. Então, 120 vezes 1,30, eu encontrarei o valor de
156 nós de velocidade aerodinâmica. Repito, esse cálculo é feito desconsiderando a temperatura, tá? Somente considerando aquele gradiente de 2% para cada 1.000 pés que nós subimos na atmosfera. Quando entra o elemento temperatura, a história muda, tá? Então, temos a nossa velocidade de solo, também conhecida como GS, Ground Speed. É a velocidade resultante do confronto entre a VA e o vento. É a velocidade de deslocamento da sombra da aeronave sobre o solo, tá? Que é o cálculo mais importante para fins de autonomia de uma aeronave. Tá certo, pessoal? Para a banca da ANAC, pessoal, só um gancho aí para quem está fazendo PC, a banca da ANAC é considerada a VA para cálculo de autonomia. É certo? Não, tá? E a banca de Dove é utilizado a Ground Speed para cálculo de autonomia, tá? Autonomia mínima requerida. Bom, então eu tenho uma velocidade aerodinâmica de 80 nós, tá? Tenho um vento soprando de cauda com a velocidade de 10 nós. Então esse vento ele está me impulsionando para frente. Pegarei a minha velocidade aerodinâmica e somarei a essa componente que me sopra para frente. Terei uma velocidade de solo de 90 nós. Ou seja, eu já tenho 80 nós e ainda 10 nós de extra que está me empurrando para frente. Então, tenho aí a nossa velocidade de solo de 90 nós. Agora, mesma condição, velocidade aerodinâmica de 80, porém agora eu tenho uma componente de proa de 10 nós, ou seja, um vento de 10 nós que está me impedindo de avançar, que está criando resistência para a minha aeronave avançar. Então, será 80 nós de VA menos 10, que eu terei uma velocidade de solo de 70 nós, tá? Então, vento com componente de cauda, VS maior do que VA, tá? Vento com componente de proa, VA maior do que VS. Tá, gente? E o nosso climb, também conhecido como variômetro, fornece a velocidade vertical, ou seja, a razão de subida ou descida da aeronave, conhecido também como vertical speed, tá? Então, tenho aí o nosso instrumento. A razão de subida ou descida normalmente é informada em pés por minuto, feet per minute, tá, gente? Bom, esse é o nosso vídeo de hoje falando sobre os instrumentos, tá, de voo. Espero que tenha sido proveitoso, tá? Quem quiser e tiver aí telefone iOS, tá? Com o sistema operacional iOS, pode adquirir aí a obra do professor Ivanelson Lobato, tá? E quem também quiser o livro físico, deixa um recado aí que eu faço a ponte para vocês aí. Passo o contato do professor Ivanelson Lobato e vocês adquirem a obra com ele. Tá bom, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo. Desejo a todos bons estudos e até a próxima. Um forte abraço. Tchau, tchau.